Hoje, dia 7 de agosto do ano de 2019. O nosso desafio, como sempre, nos enche de alegria. Vamos estar trabalhando mais alguns aspectos da carta de Paulo aos Coríntios. O tema da noite, nós vamos lidar com a sabedoria oculta em mistério. Esse título foi escolhido em função do versículo que será lido nessa noite. Então, eu convido a você que possa, nesse momento, abrir a Escritura, especificamente em Paulo, Coríntios, 2º capítulo. Vamos em frente. Nós vamos colocar, para quem está no trabalho ou em trânsito, que está com o celular na mão, ou tablet, ou mesmo em seu computador de trabalho, ou você que está acompanhando em grupos, porque é comum as pessoas se reunirem para estudar, acompanhando, debatendo com seus pares. Então, nós vamos disponibilizar o texto para que todos possamos ler juntos. E aquele amigo que está no seu carro, no seu caminhão, que receba o nosso abraço fraterno. Pois bem, vamos lá. Primeiro versículo da carta de Paulo aos Coríntios, no seu 2º capítulo. Vamos lá. Paulo diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. Versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em ministério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Vamos ficar por aqui. Nós nos envolvemos com muita emoção nas palavras de Paulo, escrevendo aos Coríntios, que foi a comunidade que ele mais proferiu palavras sábias, consolo, orientação, estímulo, num tempo de muitas dificuldades. E as palavras do sábio viajam no tempo
e chegam para nós calando fundo nas nossas necessidades, que são muitas, nesse momento de tantos desafios que passamos na Terra. Nós observamos que Paulo de Tarso, nesta missiva, apresenta-se com uma profunda dose de humildade. Porque ele, como, vamos dizer assim, um profundo conhecedor das letras, que fora iniciado dentro do ministério dos judeus, do sacerdócio, no qual ele tinha sido preparado, inclusive, para ser um líder no Sinédrio, tinha passado por muitas etapas, e naquele momento que ele escreve essa carta, ele já tinha dado um passo adiante. Porque ele, depois das dificuldades que vivera no âmbito pessoal, familiar, ele enfrentou muitos problemas no campo político administrativo. Quando ele vai se deparar com o movimento dos cristãos. E todos conhecemos a história, quando eles se tornaram, inclusive, o maior perseguidor dos cristãos, sendo responsável direto, por exemplo, pelo apedrejamento de Estevão, que na verdade era, sem que ele soubesse, um cunhado espiritual, irmão de Abigail, conforme a narrativa do benfeitor Emmanuel no livro Paulo e Estevão, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Pois bem, Paulo de Tarso, ele, neste texto, apresenta-se como todo aquele iniciado, aquele estudioso do espiritualismo, em busca da sua iluminação, ele se apresenta com toda a humildade, porque sabe que o conhecimento, ele é fruto do esforço de cada um. É um parto de ideias. A filosofia que se manifesta na dinâmica da graduação de cada um de nós. Então ele, conversando com os cristãos que aguardavam na sua palavra sabedoria, iluminação, ele, conhecedor dos dramas, das aflições humanas, principalmente naquele período de muita escassez de informações, de carências em todos os setores. Imaginemos os cristãos naquela época. E façamos uma comparação com os dias que nós vivemos agora. Com esse rio caudaloso de conhecimento, mas sob o ponto de vista das necessidades humanas, dentro do nosso movimento quanto à humanidade utilitarista, materialista. Naquela época, em função das perseguições que os cristãos sofriam, e principalmente por terem ainda profundas dificuldades de compreender os ensinamentos do Mestre, Paulo de Tarso vai como que um agricultor divino, na feliz expressão do benfeitor Emmanuel, trabalhar a terra dos corações, como dissemos, numa era muito inóspita, de muitas degradações no ponto de vista da tirania que era vivenciada pelo poder político e também religioso. E, naturalmente, os cristãos tinham seus conflitos em função das atividades religiosas ancestrais que favoreciam muito mais o culto, as práticas externas. E a mensagem do Cristo veio revolucionar, veio iluminar a humanidade naquele tempo,
para que nós, a humanidade, pudéssemos voltar os olhos para dentro de nós mesmos. Inclusive, Jesus, como um grande filósofo, um grande educador, ele, na síntese do amor que ele propõe, ele, na verdade, como que fertiliza os nossos corações para que a gente pudesse, nesse mergulho interior, de alguma forma buscar no conhecimento, não periférico, mas no conhecimento de profundidade, a revelação que pudesse garantir uma caminhada um tanto quanto segura naquele período. Como agora, cada um de nós vivemos no fenômeno da memória. A nossa mente, nosso corpo mental, ele tem a função precípua, fundamental, de operacionalizar a administração de todos os nossos corpos, até nas consequências no corpo, no nosso corpo físico. Mas se a gente observar, nós nos movimentamos de uma forma contrária. Nós damos muito mais poder, nós damos muito mais campo, espaço e dinamismo para a nossa personalidade do que efetivamente para a nossa essência espiritual. Então, a mensagem do Evangelho com Jesus, e que foi reverberando através dos continuadores, como Paulo de Tarso, um dos que mais se destacou naquele período, trazendo de volta, como dissemos, a teologia ancestral ou primitiva, que foi a base de todas as religiões, dentro do que era possível na época. Paulo chega então para conversar com os cristãos e agora conosco, com uma profunda dose de sabedoria. Então, se a gente puder, aqui agora, trabalhar, e se vocês me permitem, assim farei, o verso 6 em diante, porque semana passada nós ficamos até no 5º, ou no 5º, né? Ele diz assim: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem nos princípios deste mundo que se aniquilam. Então, Paulo aqui chama a atenção para exatamente esta performance que implementamos no campo das ilusões. Nós valorizamos muito mais a sombra do que a luz. A luz, ela se faz no sentido de operacionalizar nas sombras, mas nós preferimos permanecer tateando na cegueira das ilusões de um mundo que não é o real. E neste mundo das ilusões nós sabemos que as contradições, elas vão, na verdade, favorecendo para que a gente possa ir descobrindo, por experiência, né, dentro de um campo ainda muito empírico, do que realmente nós necessitamos. E a somatória das nossas experiências no campo da sombra tem nos deixado com muitos desconfortos, com muitas dificuldades, decepções, doenças, pressões, influências, porque o fantasma, ele vive da sua produção. E os fantasmas, eles acabam se organizando para sustentar o status quo. Os próprios umbrais que definem um campo operacional das necessidades puramente egóicas, no interesse imediatista. Então, Paulo vem falar para nós sobre o príncipe deste mundo como o príncipe das sombras, da ignorância. Então, quando ele diz assim, falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério. Né? Nós demos até o título Sabedoria Oculta em Mistério. Porque o mistério,
ele, para ser desvendado, ele precisa de um ministério. Requer um investimento, um trabalho para compreendermos o que está em oculto. Este é o papel, por exemplo, do Espiritismo quanto o mensageiro, o Paracleto, que nós acabamos adotando o Consolador, mas a palavra correta é o Paracleto, que Carlos Torres Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, faz um belo estudo, como um profundo doutor das letras. Pastorino, inclusive, viveu, estudou muito tempo no Vaticano. Ele vem nos mostrar que o significado do Paracleto, na verdade, para nós, ele traz uma ideia muito do defensor, da defensoria, como um papel de um advogado que cuida daqueles que o acionam, no sentido de preservar e lutar pelo estabelecimento da ordem em nível jurídico. Então, dentro dos princípios da ética, a ideia é que o Espiritismo seja utilizado por nós como uma ferramenta para que nós outros pudemos avançar, caminhar território adentro do campo operacional que é a nossa própria terra interior. E esse processo é um processo que a gente vai observando que é um processo lento, que é um processo que vai acontecendo à medida em que nós abraçamos o dever, que nós elegemos o projeto como uma meta necessária para a nossa redenção. Não é mesmo? Então, observemos, nós separamos aqui, como nota de reflexão, a questão 783 do Livro dos Espíritos, que vai nos auxiliar a entender sobre a marcha do progresso. O capítulo é extremamente valioso e eu os convido para estudá-lo, mas nós vamos ler apenas a questão 783, quando Kardec questiona aos benfeitores assim: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Resposta dos espíritos superiores: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Aí nós vamos nos deparar com um comentário de Kardec. Ele diz assim: o homem não pode manter-se perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o objetivo que a providência lhe assinalou. Ele se esclarece pela força das coisas, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos e depois irrompem subitamente, fazendo desabar o carcomido edifício do passado, que deixou de se harmonizar com as necessidades novas e com as novas aspirações. O homem geralmente não percebe nestas comoções senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. E a tempestade é o furacão que saneia a atmosfera, depois de a ter agitado com violência.
Pois bem, então, nós vamos aqui, com esta questão, tendo mais orientação no que remonta ao progresso que se dá de uma forma lenta, porém regular. Lenta e regular. E é o resultado, é a força das coisas. Então nós estamos o tempo todo vivendo num processo dos contrastes, luz e treva. Por isso é que a gente estuda na evolução, e a gente convida vocês a participar conosco, por exemplo, do estudo do Apocalipse aos sábados, transmitido também pela Rede Amigo Espírita, em parceria com a FEAC. Mas também estamos agora com o programa Revolução Espírita no nosso canal Gênesis, no YouTube, que a gente convida vocês também a se inscreverem. É um projeto novo, onde nós priorizamos o estudo da doutrina sob o ponto de vista da evolução, da revelação. Então é filosofia, ciência e religião. Ciência espírita, não é? A ciência que Kardec desenvolveu. Nosso espaço, ele pode até corroborar ou sermos abençoados com orientações da ciência que vêm corroborar, eu só inverti a frase, para nos ajudar na ciência espírita. Mas não confundirmos o espaço espírita para debater a ciência do mundo, porque não é a nossa competência. E seria contraproducente também. Mas, sob o ponto de vista da evolução, a gente vai verificando o seguinte, que quando o indivíduo ou o povo não progride, por opção, tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Aliás, nós vamos até dar uma dica. Ontem, na transmissão feita na casa de Kardec, o Júlio César, fez um belo estudo sobre a tentação, as influências, e eu estava presente em alguns momentos do estudo e nós tocamos nesse assunto. Quando nos deparamos com a expressão Deus sujeita o homem para que ele promova, então, o seu progresso, é obviamente que a gente compreende que Deus ele não está parado observando a dinâmica operacional dos indivíduos, porque senão ele não seria Deus. Deus exerce a influência no progresso da humanidade pelas suas leis, que são leis naturais. E nós estamos sendo convidados, com o auxílio do Espiritismo e da filosofia, nas suas bases, desde os processos lá do Egito com Hermes Trismegisto, depois caminhando de uma forma um tanto quanto mais próxima do que é a nossa realidade hoje, mas ainda incompreendida, que foi a filosofia no seu nascedouro, com Sócrates, Platão e tantos outros, que, na verdade, nós estamos vivendo nesse processo de contrastes, é a chamada dualidade. Falamos luz e treva, como dia e noite, homem e mulher, magnetismo, eletricidade, céu, inferno, como queira. A dualidade, na verdade, ela caracteriza, portanto, a necessidade dos contrastes. Porque é assim que nós desenvolvemos as percepções. Imaginemos se tudo fosse preto. Como que nós iríamos distinguir o branco? Se tudo fosse roxo. Então, só para dar uma ideia. Então, pelos contrastes, nós vamos desenvolvendo as nossas percepções, a nossa inteligência, a nossa racionalidade dentro do plano que é a nossa atividade evolutiva na linha da horizontal. Então, hoje em cima, amanhã embaixo, simbolicamente, para que a gente possa compreender
a dinâmica universal e a operação que nos compete realizar. A definir o seguinte, que o mundo de fora, ele na verdade, somos convidados para viver dentro desses princípios extraordinários do universo, para nos descobrir como espíritos com potenciais de administrar esse mundo virtual que está lá fora. Então nós podemos até dizer que o mundo real é o mundo que está dentro da gente. E estamos o tempo todo sendo convidados, induzidos, impulsionados, influenciados para compreender para além dos horizontes, dos nossos limites. Mas o caminho de volta, o caminho da iniciação, da iluminação, ele é o mais importante. E observe como nós priorizamos o acessório em detrimento do que é o mais importante. Nós valorizamos muito mais a sombra do que a luz. Tanto que a gente vai observar em todas as filosofias antigas, nas religiões ancestrais, que Deus é representado pelo sol. Então a luz, ela representa a sabedoria. Elegemos até a coruja, né? A coruja como o símbolo da sabedoria, né? E qual é a dinâmica da coruja? Né? É realmente ter essa capacidade de enxergar um tanto mais. O símbolo da evolução é o da águia, do animal águia, que empreende um voo extraordinário, uma capacidade de caçada inigualável, incomparável. Então nós temos que compreender a necessidade de abrir as nossas asas para voar para além, sempre em busca da montanha. Olha o símbolo da águia aí de novo. Se vocês toparem, a gente faz um estudo aí para frente, para a gente avaliar a beleza da vida da águia. E quantos ensinamentos, não é? O mito nos oferece dentro desse plano filosófico do entendimento. Agora, quando somos, então, envolvidos pela força do progresso, na verdade, é a voz de Deus, ou seja, as leis da natureza nos impulsionando para que a gente movimente. Não é assim dentro do plano material? O tempo todo não estamos sendo chamados para dar um passo adiante? As novidades tecnológicas estão aí numa velocidade absurda, mas elas não são suficientes, porque elas favorecem transformação ou mudança da forma. Ajustes interessantes que demonstram a capacidade de ajustes, ou melhor, de adequação do espírito diante da novidade. Então, quando alguém disser assim, mas as crianças de hoje têm muito mais facilidade de aprender a mexer com um celular do que uma pessoa idosa. Bom, nós temos que considerar aí uma série de questões, mas sem fechar, nós podemos dizer que a criança já nasce dentro de uma organização que favorece para que ela aprenda talvez mais rápido do que uma pessoa adulta ou mais velha. O que não garante, o que não vai definir de uma forma definitiva que a criança ou esse espírito tem mais inteligência do que o ancião. Porque as circunstâncias são diferenciadas. Agora, é natural que nós que estamos nos envolvendo em outra dinâmica e essa geração que chega vai substituindo a geração que está passando, nós estamos nos preparando, inclusive, para, depois de um tempo, voltar para a Terra para trabalhar, sem dúvida alguma, com outro abalizamento, mais qualificado. Então, essa é a ideia. Então, os abalos físicos ou morais, sociais, eles, na verdade, demonstram a força das coisas, a força da lei do progresso, a beleza do divino que está em toda parte. Não é?
Então, nós estamos aqui diante de um desafio, que é estudar essa lei do progresso, que é determinante e que nos chama hoje, sobre as bases do Evangelho, para que nós possamos reconsiderar, fazer uma ressignificação, inclusive do nosso entendimento, do nosso conhecimento quanto ao Espiritismo. É um desafio para nós. O Paulo fala assim: a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu. Porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Ele está falando exatamente da dinâmica que nós, quanto sociedade, quanto humanidade, indivíduos, demonstramos a nossa ineficiência, o nosso desconhecimento, portanto, o nosso descumprimento do que remonta à lei divina. Porque nós, dentro dessa ideia dos contrastes, nós estamos muito mais enamorados com a forma do que com a essência. Então, o tema aqui vem falar sobre transformações. E eu me recordei do próprio estudo de ontem, que existe uma diferença entre transformar, mudar a forma, transformar. Então nós estamos preocupados muito mais com a transformação do nosso corpo, da nossa beleza, né? Do nosso cabelo. Nós estamos muito mais preocupados em transformar a nossa vida material, dentro dos princípios do ter, do obter, do manter, e estamos esquecidos porque estamos dando mais potência, mais valor, mais espaço, mais consideração à nossa persona, à nossa máscara, o nosso caráter, no seu sentido social, do que efetivamente os valores do espírito. Então, quando Paulo fala que nenhum príncipe desse mundo conhece ou conheceu, porque se conhecesse não crucificariam o Senhor da glória, historicamente ele está falando que os príncipes, os religiosos, não compreenderam o próprio Mestre Jesus, que veio nos relembrar e transcender a nossa visão quanto aos ensinamentos que remontam à religião cósmica. Pois bem, e quando a gente fala em religião cósmica, nós estamos falando de filosofia, do estudo da ciência, portanto, da vida, promovendo a iluminação da alma, que vai favorecer, inclusive, a sublimação dos sentimentos. Então, o Senhor da glória, o divino Jesus, ele veio à Terra para nos mostrar que ele realmente tinha autoridade, que ele era o Senhor. E sem arrogância, ele falou para os contemporâneos, discípulos e observadores, por exemplo, na narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ele era o sumo sacerdote, aquele que tinha todos os graus de iniciação sob o ponto de vista esotérico. É aquele que tinha vencido todas as etapas, demonstrando virtudes e sabedoria. E a sabedoria é o caminho, amor é luz. Então, ele, como o sacerdote supremo, ele alinhava o conhecimento com a compaixão, virtude. Porque quanto mais elevado
vai se tornando o espírito, mais ele percebe a necessidade de contribuir na iluminação dos que estão na retaguarda. Eu costumo brincar dizendo que ninguém muda ninguém, porque a tomada de decisão, o livre-arbítrio, é que favorece a evolução espiritual definitiva. Mas sem sombra de dúvida que a iluminação dos iluminados é fundamental, é imprescindível. Porque, por exemplo, no mito de Platão, um dia a gente pode vir aqui falar, esse mito é extraordinário, dos indivíduos que viviam na caverna, tinham os líderes, tinha uma grande fogueira e as pessoas viviam acreditando nas sombras que aquela fogueira projetava deles mesmos. Viviam enganados, sob domínio, escravos, sem saber que eram escravos. Até que um dia, a história é longa, são vários símbolos, significados extraordinários para o nosso contexto do aprimoramento, sob o ponto de vista de uma filosofia transcendental. Platão, um dos pais da filosofia, junto com Sócrates e outros. Então, até que um dia um indivíduo descobre no alto da caverna uma fresta. Ele se esforça e consegue vencer as barreiras e chega na superfície. E quando se depara com o sol, fica cego, porque ele estava acostumado com a treva da caverna, até que ele vai se adaptando e vai percebendo, sem conseguir, porque a ideia não é olhar direto para o sol, mas reconhecer a beleza do sol. Ele vai percebendo que a vida oferecia uma amplitude de possibilidades e o sol se torna um Deus poderoso, o Deus da vida. E ele fica tão maravilhado, resolve voltar para a caverna, passa de novo por aquele buraco, que ele teve uma dificuldade enorme de passar por ele. Ele desce, chega lá aonde aquela sociedade vivia, com líderes e liderados, e ele todo machucado, ele procura os líderes e resolve contar que ele tinha encontrado um mundo muito melhor. E, naturalmente, ele foi tido como louco, como um desviado, como um obsedado, como alguém que precisava de um psicólogo, de terapêuticas e etc. E, na verdade, ali estava acontecendo o que Sócrates tratava como o parto das ideias. Quando a dúvida surge, quando o incômodo aparece, quando o indivíduo começa a perceber que tem algo errado, significa que ele está dando um passo na direção de uma descoberta de uma nova vida. Então, certa feita, procuraram Sócrates para propor que ele pudesse dar uma aula de filosofia para os políticos tiranos daquela época. E depois de insistirem, Sócrates disse assim: eu sou filho de uma parteira. E eu aprendi com a minha mãe que uma parteira, ela não tem função se não existirem mulheres grávidas. E isso representa para nós exatamente o que vem a ser a descoberta interior. Agora, aquele indivíduo que voltou porque descobriu a luz, naturalmente, ele foi exercendo um papel de estímulo para que outros pudessem também tentar buscar. Mas era necessário que o exemplo dele pudesse ir tocando o coração. Então ele teve que voltar, subir novamente, passar por todo o processo, ir lá fora, mas por misericórdia, por sabedoria, ele voltaria. E voltou muitas vezes. A ideia é voltar no sentido de abraçar a todos aqueles que a providência divina coloca em nossos caminhos, porque são seres abençoados como todos, porque a natureza
É um colo de mãe expectante, como afirmam os espíritos queridos e amigos. Nós estamos sendo abençoados por caravaneiros que entram na nossa caverna interior para nos dizer, olha, tem algo além dos horizontes. É necessário abrir o coração, porque sem sensibilizar-se, sem abrir perspectiva para ouvir, para perceber, reanalisar a si mesmo, nós estamos debatendo o espiritismo, e é um dos compromissos nossos, de uma forma independente e livre. Nós não temos nenhum vínculo com o sistema, embora façamos parte da família espírita. Mas isso não nos aprisiona, isso não nos limita de tentar dividir com quem tem interesse, com os corações que fazem amizade conosco, tentar dividir as descobertas, que podem, na verdade, não ser as melhores, mas para nós outros está sendo, porque está nos motivando a dar um passo na direção que vai nos livrar das nossas sombras. Nós não queremos mais buscar a sombra que nos engana sobre o pretexto de nos manter na ordem do dia, integrados no grupo social, aplaudidos, com portas abertas. Isso é enganoso. Isso é enganoso. Você se engana quando você se permite se corromper, porque é um tipo de corrupção, é um tipo de engaiolamento, que só vai te trazer desconforto. Então, bebeu água limpa, não dá para beber água suja. Quantas questões da nossa vida, da juventude que vão ficando pelo caminho, porque a sociedade nos apresentou algo que hoje já não nos atende mais. Só que a partir do momento em que o indivíduo sai da caverna e encontra elementos suficientes para garantir para ele uma novidade de vida, ele vai naturalmente se desvinculando por um processo de desoneração. É um ajuste natural a uma nova proposta de vida. Por isso, lá atrás, no Egito, não é? O que a gente, há muito tempo em espiritismo, é um assunto que sempre nos chamou a atenção quando estudamos evolução, inclusive inspirados e chancelados por Allan Kardec, quando Kardec, por exemplo, no livro A Gênese, Milagres e Predições, que nós incentivamos vocês a adquirir a tradução que foi feita agora pela FEAL de São Paulo, Fundação Espírita André Luiz, que traduz a 4ª edição, que é a que Kardec legou, e não a 5ª edição, que a gente insiste em continuar circulando com ela aí há mais de 150 anos, cheia de equívocos, cheia de fraturações, de adulterações. Mas nós vamos encontrar em Kardec na Gênese, Kardec no Livro dos Médiuns, Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec na Revista Espírita, nos incentivando, amigos, a estudar as Escrituras. Aí aqueles que têm mais afinidade com o Evangelho, pela própria ancestralidade catolizada, ou dentro dos princípios protestantes, adotam, por exemplo, o Evangelho como uma metodologia importante, mas ficam presos na letra. E nós estamos, na verdade, procurando tirar o espírito da letra. Não trabalhar no sentido de uma religião de fora, heteronôma, submissão a uma vontade de fora, ajustados a princípios que vão nos garantir as bem-aventuranças no céu, porque eu fiquei bonzinho, porque eu virei santo de uma hora para outra. E isto não nos atende mais. Mas atende a milhões, para não dizer bilhões de pessoas.
Olha a etimologia de algumas religiões, se vocês não vão encontrar o significado, a palavra submissão. Então nós não temos que ser submisso. Agora é diferente trabalharmos no sentido de ir lá na base e procurar compreender o que, na verdade, veio do alto como revelações genuínas e que foram conspurcadas pela ignorância do povo. Que, como estamos envolvidos pela sombra, na própria religião nós estabelecemos a nossa sombra. Vocês estão de acordo? Você concorda? Você discorda? Envie para nós as suas considerações que serão avaliadas com muito carinho. Então, esse verso 8º, ele fala muito ao nosso coração nos tempos atuais. Porque nós crucificamos ao Senhor da glória. Exatamente por optar pelo príncipe da sombra, pelo príncipe ou pelo reinado que caracteriza ainda para a gente esse processo de materialização. Então nós estamos aqui, queridos amigos, trabalhando no sentido de compreender o significado da proposta do Evangelho que vem nos convidar para gravitar em torno da unidade divina em busca da perfeição. Eu peço perdão a vocês, eu não gostaria de estender muito o estudo de hoje, para não cansá-los, mas eu peço licença para que a gente possa trazer como um recurso final das nossas reflexões de hoje a sabedoria de Emmanuel, que vai nos mostrando que o que está oculto vai se revelando. Se esforce em busca da luz, que a luz vai iluminar o seu caminho, principalmente a luz do seu coração. Foi Jesus quem nolo afirmou: brilhe a vossa luz, andai enquanto tendes luz, para que a luz que há em ti não seja treva, mas que seja a luz da vida. Olha que extraordinário. Olha que beleza. Então, meus queridos amigos, eu vou convidar vocês para nos acompanhar numa reflexão do benfeitor Emmanuel, que está contida no livro Fonte Viva, psicografado pela nossa alma querida Chico Xavier. E eu aproveito aqui para convidar vocês a conhecer o livro que nós lançamos agora em maio, Chico Xavier, do Calvário à Redenção. É uma página luz para a história do movimento espírita no Brasil, porque temos aqui elementos que a família espírita não conhecia, facetas da família de Francisco Cândido Xavier, com documentos comprobatórios, com depoimentos de memórias vivas, como Cidália Xavier, que inclusive eu gostaria de convidar vocês para acessar ainda o nosso canal Gênesis no YouTube, que vocês vão encontrar uma palestra que ela fez no último sábado. Nós estivemos presentes numa comemoração dos 38 anos de uma instituição chamada Abrigo Irmã Teresa de Jesus, fundada pela Maria Xavier, irmã de Chico, e seu marido Jaci Pena, sobre a orientação e o apoio de Chico e de Emmanuel, os benfeitores. E nós temos muitas cartas psicografadas por Chico, orientando o trabalho. Mas esse livro também, em seu primeiro episódio, ele revela facetas da personalidade de Chico Xavier.
e que vai abrindo para nós possibilidades de conhecer um pouco mais, para que a gente não crie um mito, um ídolo, para que a gente não fomente um movimento contraproducente dentro do espiritismo. Porque qualquer idolatria a médiuns, a pessoas ou a espíritos, isto não tem a ver com o espiritismo. Isso é prática dos homens que se empolgam e repetimos os erros que cometemos no passado. Então, eu gostaria de convidar então a vocês para acessar esse vídeo, que também está disponível no site da Rede Amigo Espírita, tá? Vale a pena, e mais do que o vídeo, nós convidamos vocês para adquirir a obra, que já tem inclusive em e-book, né? E-book está disponível aí no mercado. Eu, como sou mais conservador, prefiro o livro físico, né? Que se torna o meu grande amigo de cabeceira, que nos acompanha nos lugares que a gente vai. Pois bem, então sem delongas, nós vamos trazer Emmanuel com as considerações finais do nosso encontro na lição 165, intitulada Não Duvides. O que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago 1:6. Em teus atos de fé e esperança, meu amigo, minha amiga, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre tua necessidade e o poder do Senhor. A força coagulante de teus pensamentos, nas realizações que empreendes, procede de ti mesmo, das entranhas de tua alma, porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos degraus que o conduzirão à altura que deseja atingir. A dúvida, no plano externo, pode auxiliar a experimentação, nesse ou naquele setor do progresso material. Mas a hesitação, no mundo íntimo, é o dissolvente de nossas melhores energias. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Observemos que frase. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Compreendendo o impositivo de confiança que deve nortear-nos para frente, insistamos no bem, procurando-o com todas as possibilidades de nosso alcance. Abandonemos a pressa e olvidemos o desânimo. Não importa que a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã. Vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos, aqui e agora. Porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. Avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente. Eis
a fórmula de caminhar com êxito ao encontro de nossa vitória. E nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio do derrotismo, a inclinar-nos para a negação e para a morte. Emmanuel. Francisco Cândido Xavier. Avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente. Eis a senha do bom combate para a almejada realização, sonhada vitória e encontrarmos o prêmio da felicidade eterna nos domínios do coração. Que Deus nos abençoe, nos inspire na poesia da vida. O objetivo da criação é o culto harmonioso ao belo e ao bem, idealizados pelo arquétipo humano, Jesus Cristo. Um só é o nosso Mestre, o Cristo. Mateus nos disse, no capítulo 23, versículo 8. E os Espíritos, junto com Allan Kardec, através do Espiritismo cristão, sintetizam que o mais importante da lei é o juízo, a misericórdia e a fé. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Se cair 1000 vezes, levanta-te 1001, pois está próximo o acerto definitivo. O belo, o harmonioso, as vibrações do alto nesta noite nos levam a gratas emoções. Neste momento final de mais um estudo das cartas de Paulo. Tenham todos uma boa noite. Convidamos para acompanhar o estudo de amanhã, Livro dos Espíritos, direto da casa de Kardec. Aos sábados, o estudo do Apocalipse, às 8h30. E se inscrevam no canal do YouTube da Rede Amigo, que falta só 2.000 para atingir 300.000 inscritos. E eu peço que nos ajude também no canal Gênesis, canal irmão, que nasce para realizar uma obra muito singela em parceria com a Rede Amigo Espírita. Valeu, um ósculo e um amplexo de muita fraternidade para você, minha querida, meus queridos irmãos do Ideal Espírita Cristão. Encerro com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo.
Valeu. Boa noite para todos.